Diretórios nacionais do DEM e do PSL decidiram ontem aprovar a fusão entre as duas legendas, criando a maior bancada da Câmara sob um novo partido. União Brasil, que terá 82 deputados, 4 governadores, 8 senadores e as maiores fatias dos fundos eleitoral e partidário. Quem está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes é o presidente do DEM e futuro secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é uma alegria poder falar com vocês, uma satisfação bater um papo. Thaís, Cláudio, Pedro, Sônia, todos vocês aí. Alguns analistas, presidente, comparam a criação desse partido do União Brasil com o que já houve lá atrás envolvendo o PFL, um mega partido na tendência política de centro-direita. Essa comparação faz sentido para o senhor? Bom, vamos lá. Claro que os momentos são bem distintos. Nós agora estamos fazendo a junção de dois grandes partidos. Talvez desde a criação do PFL, aí você tem a razão, não há o surgimento de um partido dessa dimensão. Nós sabemos que é muito difícil no sistema partidário brasileiro hoje você ter esse tipo de fusão, porque no fundo muitos presidentes de partidos são donos de cartórios, ficam ali tomando conta do seu espaço, do seu quinhão, querem administrar a qualquer custo recursos de fundo partidário, de fundo eleitoral, chega perto da eleição, querem negociar tempo de televisão. Para haver uma fusão desse tamanho é preciso despreendimento, foi necessário muito entendimento, muita negociação e, acima de tudo, a disposição, a vontade de construirmos o maior partido do Brasil e, de alguma forma, contribuirmos para um processo que eu entendo que é absolutamente fundamental da redução do número de partidos. É importante que a gente tenha o pluripartidarismo, que todas as ideias possam ser representadas através dos partidos, mas vamos ser sinceros, 40 partidos no Brasil é um desfavor à democracia. A gente quer dar exemplo e, quem sabe, inspirar e, a partir daí, quem sabe, também enxergar um processo futuro de redução do número de partidos no país. Prefeito, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns aí pelo êxito dessa operação, uma operação muito delicada, que como deve ser mesmo, a união de dois partidos tão importantes, né, tão fortes. Mas eu queria colocar para o senhor uma questão seguinte: o partido nasce grande, nasce muito rico, né, muito rico, com o dinheiro dos fundos eleitoral, partidário, com a bancada de 82 deputados, mas também é um partido, até pelas suas dimensões e pela concentração de interesses, já nasce rachado. A gente percebe aí vários problemas nos estados decorrentes dessa fusão. Aí eu queria perguntar ao senhor mais especificamente, né, o caso do Rio Grande do Sul. Temos ali o caso que é do deputado e atual ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Ele é um dos filiados históricos do Democratas, e o Democratas, muito embora ocupe muitos cargos e ministérios importantes no governo Bolsonaro, tem se mantido ali independente em relação ao governo e tolera a permanência e a existência de filiados como o Onyx Lorenzoni, apoiando claramente, abertamente o governo Bolsonaro. O que eu gostaria de saber o senhor é o seguinte: o que é que será feito dessas pessoas? Desses 82 deputados, por exemplo, há um número importante que o senhor deve ter de cabeça, porque participou disso intensamente, o senhor, organizado como tem tudo isso na cabeça. Eu queria saber o seguinte: desses 82, há ali um grupo, que eu suponho próximo dos 30 parlamentares, que apoiam o governo Bolsonaro. Essas pessoas serão convidadas a sair do partido? Como é que funciona isso? Como ficará o caso do Rio Grande do Sul? O Onyx Lorenzoni era talvez a melhor aposta do Democratas na disputa pelo governo estadual. Como é que serão administradas essas questões? Vamos lá, Cláudio. É claro que todos esses cálculos já foram feitos. E nós temos absoluta consciência que, num primeiro momento, a fusão vai significar a saída de deputados e mandatários do partido. Afinal de contas, a legislação permite que aquele que tem mandato e que não está satisfeito com o processo de fusão, ele tem liberdade para sair do partido e ir para outro partido. Eu vou lhe dizer mais.
nós não vamos fazer nenhum esforço para manter no partido aquelas pessoas que não tenham um alinhamento programático e uma ideia de Brasil parecida ou similar com a nossa, ok? Então vamos lá. A gente não está preso à fotografia do passado. Não dá para enxergar o União Brasil, que começou a nascer ontem, com o olhar, com o desenho do Democratas e do PSL. A gente tem que olhar para frente. O que vai ser esse partido em 2022? E aí, Cláudio, essa fotografia ela só vai ficar clara de março para abril do ano que vem. Afinal de contas, em muitos estados vão acontecer mudanças, já previstas, já planejadas. Então, a gente espera, por exemplo, que os deputados mais ligados ao bolsonarismo acabem saindo do partido. Bolsonaro deverá, nos próximos dias, estar anunciando a sua filiação partidária, especula-se que no Progressistas. Então, a gente sabe que, naturalmente, uma boa parte dos deputados que são mais identificados com o presidente deve acabar seguindo o presidente na sua filiação partidária. E nós não vamos fazer nenhum movimento para evitar que isso aconteça. Em relação ao Rio Grande do Sul, apesar do deputado e ministro Onyx sempre ter tido uma postura de defesa frontal do governo, dada a sua história com os democratas e o fato dele ser um quadro orgânico do partido, e veja, eu e o Onyx temos muitas divergências, temos um olhar sobre as questões nacionais diferente em vários aspectos, mas sempre fomos muito amigos e nos respeitamos mutuamente, como aliás continuamos nos respeitando, cada um defendendo a sua posição e bandeira, tá certo? Então, o Onyx, ele era um quadro histórico de democrata. Se a decisão dele for a de outros deputados, aliás, eu vou dizer, da grande maioria dos deputados, de acompanhar o presidente, é um direito que ele tem, é um direito que lhe assiste e nós vamos trabalhar para reorganizar o partido no Rio Grande do Sul. Caso o ministro Onyx Lorenzoni pretenda ficar no União Brasil, nós vamos sentar para analisar se isso é possível e em que condições isso ocorreria. Mas o fato é que nós não estamos preocupados, Cláudio, com os deputados que vão sair nesse primeiro momento. Já faz parte da conta do União Brasil e da sua direção que inicialmente haverá um movimento de saída realmente grande de deputados. Isso não pode ser feito uma leitura de divisão, em absoluto. Por quê? Porque não dá para enxergar a União Brasil com os olhos individuais do Democratas e do PSL. A gente vai enxergar o partido com o desenho que ele vai adquirir entre março e abril do próximo ano, que aí sim vocês vão ver qual é o plano que a União Brasil tem para as eleições de 22. E os números, presidente, assim, quantos deputados você acha que vão, desses 82, quantos permanecerão, quantos sairão? Cláudio, nós estamos, a partir de agora, tratando da situação de cada estado. Então, qual foi a estratégia? Primeiro, resolver a situação nacional, aprovar a fusão. Agora, tanto eu quanto o presidente Bivar estamos já debruçados sobre o desenho de cada estado. Alguns parlamentares vão sair por conta da questão do Bolsonaro, ou seja, de seguir o presidente da República no partido para o qual ele vai. Outros deputados vão sair porque não vai se organizar ali no estado como ele quer, tá certo? No primeiro momento, Cláudio, eu acho que a gente deve aí ter uma perda talvez de 40% da bancada, tá certo? Vai depender, esse número não está fechado, eu tenho que ser sincero contigo, não está fechado, porque vai depender muito da situação, como vai ficar em cada estado. Mas nós não estamos, eu queria repetir isso, preocupados com quantos deputados vão sair. Por quê? Em março, quando abrir a janela, muitos deputados vão entrar. Então, avaliem qual vai ser o tamanho do partido de março para abril, não agora. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Sônia Blota aqui. É por isso que eu queria insistir com o senhor na pergunta. A União Brasil vai ter uma candidatura própria à presidência ou pode abrir mão dessa candidatura em prol de uma terceira via? E ainda emendo a pergunta, o senhor acredita nessa terceira via? Sônia, a União Brasil nasce, inclusive com o objetivo de dar uma chacoalhada nesse campo não polarizado da política brasileira. Ou seja, nós que não desejamos que o Brasil no ano que vem fique refém apenas de duas escolhas, de duas opções,
vamos nos movimentar para tentar ajudar na organização desse campo que vai desde a centro-direita até a centro-esquerda. É evidente que o nosso objetivo principal é lançarmos um candidato próprio a presidente da República. Esse é o nosso objetivo. E já temos de largada 3 nomes bastante consistentes. Dentro do DEM, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. No PSL, o apresentador da Atena. São 3 nomes que estão colocados no processo. Agora, você vai me perguntar, Neto, e se lá na frente um outro candidato nesse campo se mostrar mais viável e reunir melhores condições e for mais competitivo, vocês vão descartar uma conversa com outros partidos? Claro que não. A gente enxerga que numa construção positiva, o ideal é que a gente tenha, sentados na mesma mesa, diversos partidos. O exemplo do MDB, do PSDB, do Podemos, do Cidadania, do PV, e até dialogar com o PDT do ex-ministro Ciro Gomes. Então, o nosso desejo, é claro, e o nosso objetivo será apresentarmos um candidato próprio à presidência da República. Caso isso não seja possível, nós não vamos nos fechar ao diálogo com outros partidos que possam ter afinidade dentro de um projeto nacional comum. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com ACM Neto, que foi prefeito de Salvador e hoje é um dos principais nomes do Democratas, partido, né, que está se aliando ao PSL, está se fundindo com o PSL. O anúncio oficial aconteceu ontem em Brasília, criando a maior sigla que nós podemos ter no país. E claro que é uma entrevista de política importante, a gente está mirando também o ano que vem, mas o principal objetivo, né, que se tem com a criação desse partido, segundo a ACM Neto, é a criação dessa terceira via, que é tão falada. Difícil vai ser colocar todos esses atores aí na mesma mesa, né? PDT, PSDB, os integrantes aí desse chamado centro. A minha pergunta para o senhor é sobre dinheiro, fundo partidário e fundo eleitoral. Um dos objetivos da criação do União Brasil é conseguir mais recurso público para esses políticos, para essas siglas e para financiar essas campanhas, presidente? Olha, Pedro, não é mesmo. Quem me conhece sabe qual é o meu estilo de trabalho, qual é a minha linha, inclusive, de fazer campanha. Nós temos a preocupação na construção de um partido que tenha uma perspectiva de médio e longo prazo no país. Não existe a possibilidade de você criar um partido de olho em fundo eleitoral e fundo partidário. Isso é um elemento importante, sim. Ninguém vai ser aqui vindo para falar que esse aspecto não é um aspecto que vai ter relevância. Afinal de contas, ter um fundo eleitoral e partidário importantes vão permitir que a União Brasil lance um grande número de candidatos a governador em todo o país, candidatos ao Senado, candidatos à Câmara Federal e, quem sabe, ter um candidato próprio à presidência da República. Agora, para a gente, o mais importante é dar um sinal, primeiro, de que existe um partido disposto a defender a democracia como um princípio absolutamente inegociável, as liberdades individuais e a liberdade de imprensa, um partido disposto à construção de consensos. A gente vê a política brasileira muito extremada, muito radicalizada. Ora, de repente, existem políticos que estão aqui dizendo o seguinte: olha, a gente abre mão de certas coisas pela união. A gente quer trazer uma mensagem de agregação. Então, isso é o que nos moveu. A possibilidade, a ideia de ter o maior partido do Brasil é o que nos motivou nessa fusão. Em relação aos fundos eleitoral e partidário, vai ser o quê? Um instrumento para viabilizar projetos em todo o país desse novo partido. Presidente, o Cláudio Humberto falou da situação do Rio Grande do Sul e a gente sabe que os palanques regionais são fundamentais nas pretensões de qualquer candidatura à presidência e na formação das bancadas também. Queria perguntar para o senhor sobre a situação de São Paulo. Nesse momento, essa união entre DEM e PSL formando União Brasil, tem que posicionamento sobre a sucessão estadual no estado de São Paulo? Estamos tratando do assunto a partir de agora. A União Brasil ainda não definiu o seu posicionamento no estado de São Paulo. Nós temos hoje, dentro do Democratas, parlamentares que são mais alinhados com o atual vice-governador Rodrigo Garcia. Temos, fora do Democratas,
políticos e lideranças ligadas ao ex-governador Geraldo Alckmin, que vem dialogando também com União Brasil, e a ideia é que a partir de agora, uma vez ultrapassada essa fase da fusão e da aprovação nacional da fusão, a gente possa aprofundar cada um dos estados, inclusive o estado de São Paulo. O que há internamente é um acordo, da fotografia original de Democratas e PSL, que nós iremos adotar um caminho comum, é claro, e a partir de uma decisão convergente. Agora, não há, e eu não poderia antecipar aqui, qual vai ser esse caminho, porque nós estamos tratando e estamos avaliando os cenários e as possibilidades possíveis. Prefeito, por favor, Cláudio. Presidente ACM Neto, eu queria saber o seguinte: o partido nasce grande, né? Ainda que perca 40% dos deputados atuais, né? Vai ganhar outros tantos, como o senhor está lembrando, na janela lá de março. Aí eu fico aqui me dando conta do seguinte: quando se chamava Partido da Frente Liberal, o PFL, esse partido ficava sempre a reboque do PSDB. Almejava no máximo a posição de vice no PSDB, fosse qual fosse o projeto político do PSDB, né, dos tucanos. Um partido que nasce tão grande, União Brasil, planeja mesmo ser vice de novo? Quer dizer, almeja no máximo vir a ser vice ou não? Ou é um partido que nasce para ser grande, inclusive definindo o próprio candidato a presidente? Cláudio, essa é uma boa pergunta. É óbvio que a prioridade absoluta do União Brasil é lançarmos um candidato próprio à presidência da República. Não existe nenhuma discussão hoje interna da hipótese de indicar uma vice ou de compor com A, B ou C. Quando eu lhe digo que nós não vamos nos fechar o diálogo, é porque também quem quer receber apoio tem que estar disposto a apoiar. Eu não suporto pensar em política no prisma de imposição ou vetos. É muito ruim. Do outro lado, não dá também para a gente pensar que vamos desfazer essa polarização política instalada no Brasil, uma eleição que já começa com dois nomes muito fortes, ocupando um espaço importante dentro desse cenário, que são Lula e Bolsonaro. Você não vai desfazer essa polarização se não houver união, se não houver aglutinação. Se o campo do centro, seja da centro-direita, da centro-esquerda ou do centro em si, se ele se pulverizar demais em várias candidaturas, fatalmente nós estaremos diante de um quadro de polarização, e aí no segundo turno vai dar Lula e Bolsonaro. Para não acontecer isso, terá que haver aglutinação. Eu tenho dito sempre, é fundamental colocarmos um projeto coletivo acima e à frente dos interesses individuais. Por esse motivo é que nós não vamos deixar de conversar com os outros partidos, mas a nossa prioridade absoluta, inclusive em função do tamanho que adquirimos após essa fusão, é o lançamento de uma candidatura própria presidente da República. Em relação à perda de parlamentares, apenas para deixar isso bem registrado, Cláudio, eu acho que no máximo, no cenário máximo, chegaríamos aí a uma hipótese de 40% num primeiro momento, que vai ser logo em seguida restabelecido. Por quê? O TSE deverá oficializar o novo partido entre janeiro e fevereiro. A janela partidária ela vai se abrir já em março. Ou seja, nós estamos falando de um lapso de tempo de pouquíssimos dias. E aí caberá à direção do União Brasil decidir, a partir do desenho feito para cada estado, qual vai ser efetivamente o tamanho dessa bancada. Porque também é o seguinte, não nos interessa estar recebendo deputado por receber. Nós temos em muitos estados, inclusive eu falo pela Bahia, o meu estado, uma perspectiva da eleição de novos quadros. E a gente quer renovação na eleição de 2022. Portanto, eu não tenho dúvida que em março, abril do ano que vem, a União Brasil terá a maior bancada da Câmara Federal, sem qualquer dúvida. Deixa eu aproveitar esse assunto. A gente está no momento que está discutindo prévias, né? O PSDB está anunciando as suas prévias aí, mas tem uma regra difícil de entender dentro do partido, porque cada afiliado não tem direito a um voto, né? Igual ao do outro filiado, né? Tem pesos diferentes e tal.
Como é que vai ser a votação dentro desse partido União Brasil? Isso já foi discutido? Vai ser algo mais democrático ou a ordem vem de cima para baixo, como costuma vir em partidos políticos, hein? Bom, Pedro, eu quero ter todo cuidado aqui para não estabelecer críticas ao PSDB, porque cada partido tem a sua autonomia interna para decidir o critério de escolha do seu candidato. No caso do União Brasil, nós, em março do ano que vem, entre março e abril, vamos avaliar quais são os nomes. Caso tenhamos 2, 3 nomes, ou seja, caso existam alternativas no processo, obviamente nós vamos ter que estabelecer um critério de escolha. Apenas observando que, como se trata de um novo partido. Perdemos o contato aqui, a ligação telefônica com ACM Neto, que é o presidente do Democratas, partido que está sendo fundido com o PSL para criar o União Brasil. É uma mudança importante no xadrez político, né, Thaís? Desbancando o PT dessa colocação, e o PT é a maior bancada da Câmara há muitos anos, há quase décadas. E é um fato político muito relevante. Acho que o presidente ACM Neto está de volta conosco. Estava falando sobre as prévias. Isso, me perdoe, mas houve aqui um problema no sinal. Então, como se trata de um novo partido que está nascendo agora, Pedro, é claro que existem regras inicialmente que são transitórias. A partir do momento que o TSE autorizar o funcionamento do União Brasil, nós vamos constituir comissões provisórias. Não haverá, para a eleição de 2022, convencionais. Por quê? Porque as convenções só poderão ser feitas depois da eleição. Não dá tempo de fazer a convenção antes da eleição. Então a gente vai ter que ter uma regra especial que ainda não foi discutida, mas é claro, eu acho que o espírito de um partido que queira ser democrático é o de decisão colegiada e plural. No caso nosso do União Brasil, foi, aliás, uma demanda do DEM desde o começo. A única coisa que nós colocamos como um ponto fulcral nosso era que o partido não tivesse dono, que as decisões todas fossem colegiadas, discutidas, debatidas, e a maioria, no caso nosso, não é nem só maioria, 3/5 é o que está previsto no Estatuto do União Brasil. Vai ser preciso formar um pensamento de 3/5 para definir o direcionamento do partido, mas tudo feito com ampla participação. Perfeito. O senhor terá um papel sem dúvida de liderança no União Brasil, nesse novo partido, né? Nessa bancada enorme. E eu gostaria de saber qual que é o seu projeto eleitoral. É o governo da Bahia? O senhor pode sair para presidente ou mesmo para vice? Vamos lá. Hoje, meu foco principal é disputar o governo da Bahia no ano que vem. Eu, até o fim do ano, devo anunciar oficialmente uma pré-candidatura ao governo do Estado. Tenho percorrido a Bahia inteira, já no movimento de conversar com os baianos, de ouvir os problemas do Estado. Então, eu quero dar minha contribuição nacional, compreendo o papel que vou ter no União Brasil. Por isso mesmo, aceitei a incumbência de ser secretário-geral do partido, com uma série de atribuições, inclusive previstas no Estatuto Partidário. Portanto, vou dar minha contribuição no processo nacional, mas o meu foco e o meu projeto eleitoral de disputa no ano que vem, se tudo der certo, se Deus permitir, será o governo do Estado da Bahia. Presidente, eu queria ter uma curiosidade em relação à seguinte questão. São conhecidas as dificuldades de relacionamento entre o senhor e o governador João Dória, de São Paulo. E a gente sabe que João Dória está ali trabalhando com muita persistência para se viabilizar como candidato a presidente. Para se viabilizar também, sobretudo, como o candidato da terceira via, da chamada terceira via, ou seja, contando com o apoio dos demais partidos desse campo político. O senhor se vê na condição de apoiar uma eventual candidatura presidencial do governador de São Paulo e até associando o seu partido à chapa, indicando um vice, etc. Como é que o senhor imagina algo que está aí, né? Enfim, curtíssimo prazo terá que ser discutido e decidido. Como o senhor vê isso? Olha, Cláudio, eu nunca tive problemas pessoais com o governador João Dória, ao contrário. Historicamente sempre tivemos uma relação muito boa, inclusive o pai dele era amigo de meu avô, sempre tivemos uma relação muito boa.
O problema com o João Dória foi motivado pelo próprio governador no princípio desse ano, quando impôs a saída do vice-governador Rodrigo Garcia, do Democratas, com uma migração para o PSDB. O governador João Dória não teve a capacidade naquele momento de fazer um trabalho de construção política mais aberta e portanto, de ouvir, né, de uma maneira mais ampla o próprio Democratas. Com isso, o que é que eu quero te dizer? Vamos lá. Eu acho que o governador João Dória, ele não tem um perfil tão agregador. Eu não sou tucano, eu não voto nas prévias do PSDB, eu não tenho que me meter no ninho tucano. Mas, como cidadão e, é claro, político, eu posso dar minha opinião. Eu vejo no governador Eduardo Leite alguém com a capacidade de agregar bem maior. Eu não acho que o governador Eduardo Leite, uma vez escolhido nas prévias, vai querer impor uma candidatura a todo e qualquer custo. Sentar depois para conversar com o PSDB, tendo Eduardo Leite escolhido, eu acho que vai ser muito mais fácil do que tendo o governador João Dória. Ao que parece, os sinais que ele vem dando, é que caso seja escolhido nas prévias do PSDB, ele vai querer ser candidato de todo e qualquer jeito. Aí não dá, porque aí é o projeto individual à frente do coletivo. Eu já tive a oportunidade de responder agora há pouco, quando vocês me perguntaram, a União Brasil quer ter candidato a presidente? Quer ter candidato, mas admite não ter, caso seja viável uma candidatura de outro partido. Então, eu não enxergo no governador João Dória essa postura. Agora, eu não tenho problema pessoal nenhum com ele. E quero dizer mais, Cláudio, caso o governador João Dória seja escolhido nas prévias do PSDB, que é um direito que assiste ao PSDB e aos seus filiados, nós não vamos deixar de conversar com o PSDB, mas registrando que eu acho que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tem uma postura muito mais agregadora. Presidente do Democratas, secretário-geral do União Brasil, ex-prefeito de Salvador, na Bahia, futuro candidato ao governo da Bahia, todos esses cargos para falar de ACM Neto, que conversou conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Obrigado pela entrevista. Boa sorte aí para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Uma alegria poder falar mais uma vez. Tudo de bom. Fiquem com Deus.